A paz do Senhor, irmãs, se assentem só um pouquinho. Enquanto você está se sentando aí, pega a sua Bíblia e abra em Provérbios 31. E enquanto você encontra Provérbios 31, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Eu sei que tem gente de cidades vizinhas aqui, tem gente de Ervália. Quem é de Ervália, levanta a mão. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Minha mãe, tias e outras visitantes. Tem mais alguém de outra cidade aqui, vizinha? Se tiver, levanta a mão. Todo mundo de Viçosa. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Sejam bem-vindas em nome de Jesus, viu? E se você já achou Provérbios 31, versículo 10, eu vou te pedir para ficar de pé de novo para a gente ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu as sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Feche os seus olhos que nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvamos e engrandecemos ao Senhor por tantas mulheres aqui nessa igreja. São mulheres, Espírito Santo, que o Senhor chamou, que o Senhor convidou. Foi o Senhor quem as trouxe nesse lugar. E se foi o Senhor quem as trouxe aqui, é porque o Senhor tem uma palavra para elas. E eu sei, Deus, que elas vão sair daqui com uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus, dê entendimento, dê discernimento da Tua palavra. A Tua própria palavra diz que ela é eficaz, é viva e eficaz, é a palavra do Senhor. E como viva e eficaz, ela produz transformação. Em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra vai produzir transformação na vida dessas mulheres que estão aqui hoje, nas nossas vidas, conforme o Teu querer. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Sinta-se à vontade, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, por meio da minha boca aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus.
Pode se assentar, mulheres. Eu intitulei essa palavra de hoje como Que Mulher é Essa? E já antes de iniciar esse tema específico, talvez algumas mulheres no comecinho aqui tenham percebido algum problemazinho técnico, mas eu senti o desejo de dizer uma coisa para vocês, que até o problema técnico, ele não foge ao controle do Senhor, porque Ele tem tudo nas mãos dEle e Ele sabe de todas as coisas. E por mais que a gente planeje de uma forma, o Senhor faz conforme Ele quer. E quando o inimigo tenta se levantar em alguma área, a gente sabe que é porque o Senhor tem grandes coisas para derramar. E nessa noite, eu creio que nessa breve mensagem, nessa breve palavra, o Senhor tem um chamado para cada uma de nós. E aí, quando eu pensei nessa mensagem, que mulher é essa? Porque quando a gente lê Provérbios 31, não sei se vocês têm essa sensação, a primeira pergunta que me veio à mente quando eu fui preparar a palavra, isso já tem alguns meses, que mulher é essa? Quem é que não se incomodou, já em algum momento da vida, quando leu essa palavra, não se incomodou com essa palavra? Ah, não, mas essa palavra aqui, gente, olha tudo que essa mulher faz. Eu anotei brevemente aqui algumas qualidades, algumas características dessa mulher, e aí vai justificar essa pergunta: que mulher é essa? Essa mulher de Provérbios 31, a Bíblia diz que ela é virtuosa, que ela é mais valorosa do que rubis. Ela é confiável, o marido dela confia nela. Ela trabalha com disposição, ela não tem preguiça. Ela é generosa, além de tudo que ela faz dentro de casa, ela ainda se preocupa em ajudar os de fora. Ela fala com sabedoria, ela fala com amor. Ela se antecipa às dificuldades e por isso ela não teme o futuro. Ela é previdente, planejando, organizando bem a casa dela. Além de tudo, é empreendedora. Planta vinha, vende outra coisa. Ela é cuidadosa com a sua família, não é só empreendedora, não cuida só de fora. Cuida também dos de dentro, os filhos louvam essa mulher e o marido também. Ela é forte e digna. E o mais importante que eu vou falar aqui hoje, ela teme ao Senhor. Mas diante de tantas características, não dá para perguntar que mulher é essa? E aí eu fiquei pensando e eu cheguei até essa palavra, essa mensagem, por causa daquele versículo de Provérbios também, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Tudo começou com ele. Porque eu comecei a meditar dentro de casa e falar: Deus, a tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba. Edificar a minha casa. Quantas de vocês talvez possa estar vivendo um caos dentro de casa? Com aquela sensação assim, que tudo vai desmoronar. E muitas que já conhecem a Cristo, que serve a Jesus, né? Porque quando a mulher não conhece a Jesus, você chega lá para levar uma palavra, você fala assim: Jesus vai mudar a sua história, siga Jesus. Mas porque às vezes as mulheres confiando em Jesus, acreditando que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, muitas vezes essa mulher se encontra dentro de casa nesse caos. As coisas parecem que andam meio perturbadas, né? E aí, pensando: Senhor, Espírito Santo, mas como assim a mulher sábia edifica essa casa? Me ensina a ser essa mulher sábia. Como que se comporta uma mulher sábia? O que significa ser uma mulher sábia? E nesse caminho, eu cheguei até Provérbios 31. E quando eu comecei a ler essas características dessa mulher, eu pensei: bom, a resposta de como se comporta essa mulher, eu acho que ela já começou a chegar. E essa mulher de Provérbios 31, é importante a gente perceber que o que está dizendo aqui, para nós, apesar de estar falando de cingir os lombos, na vinha, naquilo que ela planta, os princípios são atemporais. Hoje nós aqui não estamos plantando vinha, estamos?
Mas os princípios e as características dessa mulher são atemporais, servem para nós. E aí, meditando nessa palavra e ler, mas que mulher é essa? Não é possível. Porque hoje em dia a nossa cabeça de mulher está cheia de tanta coisa. Quem trabalha fora, então, fica e faz uma coisa e faz outra, e chega e não dá conta, e às vezes chega atrasado em algum lugar. E como que lida com tudo isso? Aí essa mulher vai e faz esse tanto de coisa como se fosse assim, numa boa. Parece tudo tão tranquilo para ela quando a gente lê, não parece? Nossa, mas assim, parece que é fichinha para ela. Quando a gente lê, a gente não sente aquele peso assim. Nossa, essa mulher, ela, coitada, que dó dela. Ela cuida dos filhos, ela ainda vai lá e planta, tem que plantar uma vinha ainda. Olha só o que ela tem que fazer, ainda tem que vender mais coisa, ainda tem que dar atenção para o marido. A gente não vê em Provérbios 31, esse cansaço, essa sobrecarga, essa coisa como, não, isso não pode, que absurdo, não pode uma mulher ser assim. E aí quando eu perguntei, que mulher é essa? A resposta na palavra do Senhor para nós essa é a mulher que teme ao Senhor. E aí eu vou pedir para a mídia projetar novamente o versículo 30 de Provérbios 31, que vai dizer: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, apesar de poder falar de várias características dessa mulher aqui, são várias, se nós desejamos falar de todas as características dela, porque é poderoso, mas no dia de hoje, nessa noite, eu quero falar, já respondendo que mulher é essa. Essa é a mulher que teme ao Senhor. Então, no contexto de Provérbios 31, essa mulher, ela precisava fazer essas coisas. E você, como uma mulher que teme ao Senhor, precisaria fazer o quê? Como essa mulher consegue ser tão sábia e tão bem-sucedida e parece que não tem esse peso, esse lombo nas costas, né? E aí, o segredo dessa mulher não está apenas no que ela faz, mas em quem ela é diante de Deus. Porque o que ela faz está relacionado ao contexto dela, de uma mulher casada, de uma mulher que tem filhos. Mas aqui eu estou falando para mulheres, tem mulheres aqui que pode ser que não seja casada, pode ser que tenha mulher aqui que não tenha filhos. E aí? Provérbios 31 não é para você? É para você, porque aqui a mensagem é a mulher que teme ao Senhor. E quando você olha para essa mulher assim, você já pensou em ser desse jeito? Você já teve vontade? Eu queria ser também, ter essa leveza de fazer essas coisas. E eu quero dizer para você que o fundamento dessa mulher que teme ao Senhor é a sabedoria. Por quê? Se a gente lê lá em Provérbios 1:7, nós vamos ver, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam o quê? Desprezam a sabedoria e o ensino. Será que nós temos desprezado a sabedoria e o ensino? Que sabedoria e que ensino? Porque existe a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, que é do Senhor. É essa sabedoria que você tem se atentado para não desprezar? Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o quê? O que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Então, a gente entende que mulher é essa. Que mulher é essa, gente? Se no versículo está dizendo que nos diz que essa mulher teme ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, essa é uma mulher sábia. As ações dessa mulher são sábias, ela age com sabedoria. E se você ler Provérbios, gente, eu desafio quem nunca leu Provérbios todo, leia.
Provérbios vai falar de sabedoria, de temor ao Senhor o tempo todo. E temor ao Senhor, o que é temor ao Senhor? É ter medo? Essa mulher de Provérbios 31, ela tinha medo do Senhor? O que é temor ao Senhor? É ter reverência ao nosso Deus, é obedecer a Ele, é reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus está aqui. Aqui tem sabedoria, tem instruções para nós. Mas será que, assim como em Provérbios 1:7, que diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, será que nós temos desprezado a sabedoria que vem do alto e a instrução, e por isso a gente tem sofrido? Por isso às vezes a nossa casa está um caos, por isso às vezes você anda tão triste, tão desorganizada em tantas coisas, sem saber por onde andar, sem saber como tomar decisões. O temor do Senhor nos leva à sabedoria verdadeira. Não é apenas o conhecimento, a inteligência, a estratégia que o Espírito Santo de Deus nos dá, sim. Mas a sabedoria verdadeira é um modo de vida guiado por Deus. E aí eu pergunto a você, quando a gente leu Provérbios 31, que a gente perguntou assim, que mulher é essa? Mas tem como fazer tanta coisa assim? Não se sentir sobrecarregada? Parece que tem uma leveza. Será que nós estamos levando um estilo de vida, um modo de vida guiado por Deus? Mesmo sendo cristãs? Será que nós conhecemos essa palavra? Porque, gente, cadê a sabedoria? Cadê a palavra do Senhor? Em qual sabedoria a gente tem se ancorado? Hoje eu tive a oportunidade de estar num lugar e ter uma experiência que eu falei, Senhor, Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E eu estava nesse lugar e chegou uma pessoa e está falando de Jesus e tal, de Jesus que ora, que entra para o quarto e ora. Eu falei, isso mesmo, a palavra do Senhor diz para você entrar para o seu quarto, para você fechar a porta, para você orar, o Senhor vai te recompensar. E ele falou, não, porque agora eu pergunto para Deus. Só que aí, de repente, essa pessoa começou a falar de tarô, de horóscopo. Não, porque o horóscopo, essa semana foi assim, ele falou muito comigo. E lá, porque para os leoninos, diz, nossa, falou, olha como deu certinho. Falou isso, isso e aquilo. Eu falei, Deus, no dia da palavra, o Senhor me coloca essa pessoa para dizer o quê? E aí eu ministrei sobre a vida dele, o que eu quero falar com vocês aqui. Porque ele estava falando de Jesus. Ele conhece Jesus. Mas qual que é a sabedoria que tem guiado a vida dele? Qual que é o tipo de conhecimento? Eu falei para ele, falei assim, olha, o Senhor quer te dizer uma coisa, mergulha na palavra dele. Ele é a sabedoria que vem do alto, que vem dos céus. Você já está no caminho certo, você está buscando a pessoa certa e o Senhor preparou para te dizer hoje que é a palavra de Deus, o lugar onde você tem que se ancorar, essa sabedoria. É por isso que eu faço essa pergunta, eu realmente temo ao Senhor, ou apenas digo que creio nele, mas eu vivo segundo a minha própria vontade? Eu digo que creio, mas eu leio tão pouco a Bíblia que eu nem ao menos tenho o conhecimento do que está escrito aqui. Nossa, Nayara, eu nem sabia dessa mulher de Provérbios 31. Eu nem meditei nessa palavra, nem sabia que tinha essa mulher que fazia essas coisas. Então, nós estamos nos guiando por aquilo que a gente bem entende.
Em tempos de valores invertidos, temer ao Senhor é reconhecer que Deus é a verdade absoluta e a palavra dele não muda. O temor do Senhor é fonte de vida. Está lá em Provérbios 14, 27. O temor ao Senhor nos preserva em santidade. É fonte de vida. Se a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é a fonte de vida, é vida abundante. É vida abundante aqui. Nós vivemos aqui aguardando a vinda do Senhor, mas o Senhor tem vida abundante para a gente aqui. E o Senhor, esse temor ao Senhor é que nos vai preservar do pecado. Eu já tive a oportunidade de dizer a algumas pessoas que como às vezes a gente peca o tempo todo com as nossas ações dentro de casa. A maneira como eu me comporto com o meu marido, eu posso estar pecando e ainda estar achando bonito ainda. Outro dia eu tive uma oportunidade de levar uma palavra na célula. Quem já esteve na célula aqui do pastor Reinaldo, o dia que eu levei, vai ouvir alguma coisinha de novo. Que eu falei sobre o egoísmo e o egocentrismo. Porque o Senhor começou a ministrar muito na minha vida e eu já estava meditando nessa palavra. Do temor ao Senhor, na sabedoria. E como esse temor nos livra do pecado. Porque aqui na palavra de Deus está falando várias coisas. Para mim, enquanto mãe, eu quero ajuda, orientação no relacionamento com os meus filhos. A palavra de Deus tem sabedoria para mim, para minha boca, para o meu falar. O problema é com o meu marido. A palavra de Deus já ensina muita coisa do relacionamento entre o homem e a mulher. O marido e a esposa. Mas cadê essa sabedoria? E aí, pensando nisso, no egoísmo, né? Quando eu fiz aquela pergunta, se eu realmente temo ao Senhor, se eu estou apenas dizendo que creio nele, se eu estou vivendo segundo a minha própria vontade, porque esse egoísmo me faz pecar. É uma obra da carne, não é um fruto do Espírito Santo de Deus. Essa mulher de Provérbios 31, se ela agisse com egoísmo, ela ia começar a ficar cansada e sobrecarregada, sabe por quê? Ia pesar no lombo dela. Ela ia olhar para quem não estava fazendo e ia falar assim: nossa, mas que injustiça comigo? Olha o egocentrismo. Por que, nossa, mas eu tenho que fazer esse tanto de coisa? É demais para mim, é muita coisa para mim, entende? Quando eu falo egocentrismo, é coisa demais que eu estou fazendo. Só que o Senhor, eu creio, outra coisa que Ele ministrou muito na minha vida nesses dias, lendo Provérbios 31, eu falei, meu Deus, essa mulher, o Senhor capacitou a gente para algo que muitas vezes o homem não tem condições de fazer. Não é o foco da palavra de hoje dizer sobre outras características dela, mas só para vocês entenderem ou exemplificar. Essa mulher antecipa, quando chega a neve, não tem problema, está todo mundo ok, deve estar todo mundo agasalhado, porque ela já se antecipou. Só que a gente, quando se antecipa enquanto mulher, a gente acha ruim ainda. Nossa, eu tenho que pensar em tudo. Olha só, eu que tenho que pensar, que eu tenho que levar, porque tá frio, mas se fizer calor, vai que faz calor, e eu tenho que levar roupa de calor para os meus meninos. Vai que adoece, vai que é picado por um negócio, o menino tem alergia em inseto, tem que levar o antialérgico. Nossa, mas só eu que tenho que pegar tudo. Será que essa pessoa não pensa que ele tem que pegar também? Não pensa. Aí chega lá, quer ver o que eu vou fazer? Também não vou comprar. Vai acabar, aí vai ver que precisava. Aí na hora que chega lá, você fica feliz da vida, né? Na hora que o marido fala assim, não tem tal coisa. Não tem. Tipo assim, né? Tem que pensar que vai precisar. Só que lendo Provérbios 31, foi muito bom o Senhor ministrar, que olha, o Senhor diz, mulher, eu te capacitei para algumas coisas. Essa característica de se antecipar, sou eu que fiz.
para você ser antenada. E a gente reclama às vezes da forma como o Senhor nos criou, aquilo para qual Ele nos capacitou. E o temor ao Senhor, a sabedoria, como que está relacionada a isso, as características dessa mulher? Porque o temor ao Senhor, passar tempo com Deus, estar alinhado a essa palavra, mas vai me fazer ouvir a voz do Espírito Santo, agir como uma mulher sábia. Porque como eu disse, aqui a mulher está indo plantar vinha, ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Mas e você? Dentro da sua casa. Não adianta eu chegar aqui para Fatinha e falar assim: Fatinha, você tem que plantar uma vinha. Qual é a sabedoria para a casa da Fatinha? Para o relacionamento dela com o marido dela, com os filhos dela? É ela e Deus. É essa palavra, é a sabedoria que vem do alto. E é aí que está o temor ao Senhor. Porque temor ao Senhor e sabedoria estão interligados. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quantas vezes a gente negligencia essa palavra? Será que não é falta de temor ao Senhor eu negligenciar essa palavra? E aí eu negligencio, me falta temor ao Senhor, me falta sabedoria. Me falta sabedoria, eu começo a fazer coisa que não é para fazer. Eu começo a fazer coisa que não é para fazer, minha vida começa a virar um caos. E eu começo a falar: Deus, tem misericórdia, eu não estou aguentando. Aí você acha que o problema é marido, você acha que o problema é os filhos, você acha que o problema é o trabalho, você acha que o problema é a casa que você mora. Na verdade, tudo começa a ser um problema. E aí eu trouxe aqui outra pergunta, né? Provérbios 3, 5, 6. Para embasar essa pergunta: como você tem tomado as suas decisões? Em Provérbios 3, 5 está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. E não o quê? Está escrito não o quê? Não te estribes no teu próprio entendimento. Pode passar para o 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então o que está dizendo? Não te estribes no teu próprio entendimento. A mulher que não teme ao Senhor, falta sabedoria e ela vai cair nesse lugar de cair, se estribar, se existe esse verbo, no próprio entendimento. Ela vai fazer conforme ela acha que tem que fazer e o resultado provavelmente não será bom. Será que a minha vida reflete a sabedoria que vem de Deus? Tiago 3,17. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. A mulher sábia busca a Deus antes de qualquer decisão e confia que Ele sabe o que é melhor. Essa é a mulher que teme ao Senhor, uma mulher que tem sabedoria. Algumas outras perguntinhas. Como tenho falado como os outros? Eu respondo com calma, com longanimidade? Ou eu falo no calor da emoção, com briga, com aquela já me espetando na fala? Será que esse falar assim, o nosso falar tem muito poder, pode ferir alguém? Será que isso é sábio? É isso que a palavra do Senhor nos ensina? Será que isso reflete temor ao Senhor? Não, mas nessa situação, não teve jeito. Tem limite também, né? Paciência tem limite. Mas será que você não está, como aquela palavra disse, não te estribes no próprio entendimento? Na sua própria percepção, no seu egocentrismo? Porque a sua maneira de ver estava voltada para o seu próprio umbigo. Ou às vezes é falta de gratidão, te deixou tão
falta de gratidão te deixou tão impaciente naquele momento, tão irritada? Em qual das áreas você mais precisa da sabedoria de Deus? Qual área da sua vida você mais precisa da sabedoria de Deus? E o último tópico, como podemos buscar essa sabedoria e viver dessa forma? Uma mulher que teme ao Senhor e é sábia. A resposta está em quem? Quem que vocês acham que está a resposta? Em Jesus. Mas Nayara, eu já sigo a Jesus tem muito tempo. Tem 20 anos, tem 30 anos. Mas como que está o seu temor ao Senhor? Faça uma avaliação nessa noite. Como está o seu temor ao Senhor? Como que a sabedoria ela tem se encaixado na sua vida, no seu falar, no seu vestir? Eu fiz uma pergunta aqui que foi: como você toma as suas decisões? Isso envolve até o vestir. A gente fez aqui ano passado uma sessão Vestidas para a Glória de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar até como a gente se vestir. Quando você vai comprar alguma coisa, você pergunta: Senhor, pensei em comprar aquilo ali, será que eu devo? Você só vai e compra. Aí depois se arrepende talvez, depois você vê que não foi a melhor opção, mas você nem perguntou ao Senhor. Ou você nem tem sido uma mulher que teme ao Senhor, buscado a palavra do Senhor, a orientação. Senhor, onde eu devo gastar esse dinheiro? O que eu devo fazer? Espírito Santo, me oriente, me fale. E aí eu quero dizer que Jesus Cristo é a sabedoria perfeita. Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Em Colossenses 2, de 2 a 3, vai dizer que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se em Cristo está toda essa sabedoria, esse conhecimento, se você que entrou aqui hoje, se você não conhece Jesus Cristo, se você nunca disse assim: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, como meu único Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, é o primeiro passo para essa sabedoria. É o primeiro passo para ser uma mulher que teme ao Senhor e, consequentemente, uma mulher sábia. Agora, se você já fez isso e você é uma cristã, talvez de tantos anos, mas ao ouvir essa palavra, muitas vezes você está se identificando com algumas coisas, você acha que não tem temido ao Senhor, tem faltado sabedoria. Peça ao Senhor. Em Tiago 1,5 vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, sabedoria, se a gente pedir, a Bíblia, a palavra de Deus diz que dá. E aí, para finalizar essa palavra, eu quero finalizar com um chamado do Senhor. Quando eu estava terminando de preparar essa palavra, depois de longos dias, lendo, relendo, lê estudo daqui, lê estudo de lá, e tenta entender aqui, tenta entender de lá. O Senhor, que é a melhor parte, que eu creio que é a mensagem preciosa que o Senhor tem para você, mulher que veio aqui nessa noite. E o Senhor diz: é tempo de sabedoria. Não é tempo de viver como nécias, como loucas, como ignorantes. O Senhor te chama, te convoca a viver em sabedoria, a falar com sabedoria. Vocês já ouviram aquilo? Ouça mais, fale menos. Tem momentos que a gente precisa falar, mas cuidado, tem momentos que você precisa ouvir mais.
se importar mais, ter mais empatia com o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. A gente ensina para as crianças, né? Eu sou educadora infantil, e aí, com a criança, a gente ensina a ela ter empatia. Vamos se colocar no lugar dele. Você não acha que doeu? Desse jeito que você fez, você pode estar sentindo dor. E a gente vai fazendo esse trabalho, mas nós, muitas vezes, nem com os da nossa casa, nem com os que a gente diz que ama, a gente tem empatia. Porque o egocentrismo está a todo vapor. Não murmure. Pare de agir como bem entende. Existe um Deus que zela por você, que te vê. Ele te vê e te conhece. Seja reverente a Ele, aos planos dEle. Seja submissa a esse Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, se conecte a Ele. Então, ser reverente a esse Deus, esse chamado de sabedoria, você veio aqui nessa noite, não foi em vão. Ouça, abra os ouvidos em nome de Jesus espirituais e ouça o que o Espírito Santo quer te dizer, que é tempo de sabedoria. Quando eu terminei com essa palavra, e eu lembro que eu terminei de ler, eu já tinha terminado o esboço, e eu fui fazer alguma coisa, de repente a minha mente começou a pipocar, que foi isso. O Senhor dizendo, é tempo de sabedoria. E aí eu fui entendendo, eu entendi, Senhor, é um chamado para as mulheres para dizer, é tempo de sabedoria, não é tempo de viver como loucas, como nécias, não é tempo de viver ali, não te estribes no próprio entendimento, fazendo como você acha que tem que ser feito, fazendo conforme você aprendeu em algum lugar aí, algum livro que você leu, alguma coisa que você ouviu e você está seguindo isso. Mas não segue a palavra do Senhor. Você está seguindo a amiga lá que disse que você tem que se importar muito mais com você, que você está fazendo coisa demais dentro de casa. Cuidado. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque a reverência que o Senhor te chama nessa noite é a palavra dEle. E temer ao Senhor, eu entendo que não tem como temer ao Senhor, ser submissa a Ele, ser reverente a Ele, sem conhecer a palavra dEle. Quantos anos já se passaram que você ouviu falar de Cristo e que você não se dedica a mergulhar nessa palavra? Quantos versículos você entende, você compreende, em quantos você já meditou? Tantos problemas no casamento, mas quais versículos da Bíblia que falam sobre casamento você conhece, você meditou, você leu, você falou, Senhor, amém, eu entendi. É isso que o Senhor requer de mim como esposa, não é o que o mundo diz. Porque quando a palavra diz sobre submissão, não tem que dar jeitinho, não tem que dar pequenas explicações, é a palavra de Deus. Não te estribes no próprio entendimento. Porque se eu seguir essa palavra, eu vou temer ao Senhor. E sendo temente ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vai me livrar de muitas dores, vai me livrar de tomar decisões erradas, vai me livrar de ir por caminhos onde o Senhor não planejou que eu fosse. Se precisar retroceder, porque você foi aonde não deveria ter ido, para e retrocede, se essa for a orientação do Senhor. Porque aqui já tem resposta para aquilo que você está perguntando. Tem gente perguntando coisas para o Senhor que a resposta já está na palavra de Deus. Então quando você perguntar, eu sou uma mulher que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, os mandamentos dEle, que sou temente, se pergunte o que eu conheço dessa palavra. Se eu não tenho zelado por conhecer a palavra, que temor a Deus é esse? Se eu tenho negligenciado a palavra dEle. E aí, quando eu falei para vocês que é tempo de sabedoria, que não é tempo de viver como nécias, como loucas, para fechar, para arrematar, o Senhor trouxe à minha mente a palavra de Mateus 25, das 10 virgens.
E aí que eu vejo o quanto que o Senhor é perfeito, misericordioso, porque Ele nos traz aqui para nos alertar, para nos chamar a atenção, falar: ei, não é tempo de viver como louca. Porque para quem não conhece, lá em Mateus 25, você pode ler em casa depois. Lá vai falar sobre 10 virgens, 5 eram prudentes, sábias, 5 eram nécias. Elas não foram cuidadosas, não se anteciparam, não levaram azeite suficiente para a lâmpada. Mas tinham um propósito que era a espera do noivo. E aí quando o noivo chegou, quando as prudentes perceberam o movimento da chegada do noivo, elas tinham azeite para acender aquela lâmpada. Mas as nécias não tinham, elas não estavam preparadas. Por que que elas não estavam preparadas? E aí quando eu olhei para essa palavra das 10 virgens, mostrando a sabedoria, que elas foram precavidas, vigilantes, que elas se prepararam, elas não foram pegas desprevenidas, elas se anteciparam. Como que isso se conecta com a mulher de Provérbios 31? Vigilância, prudência, uma vida intencional diante de Deus. As virgens prudentes demonstraram temor ao Senhor, ao estarem preparadas para a chegada do noivo. Se preparem para a chegada do noivo. A mulher que teme ao Senhor não vive de improviso, mas de propósito. Amém? Você pode ficar de pé, que eu vou orar com você. E que essa palavra possa arder no seu coração, possa produzir frutos, transformações que são necessárias. Se você sentir necessidade de se ajoelhar ou de vir aqui à frente, se a equipe de louvor pudesse vir aqui, amém. A equipe de louvor pode vir aqui? Se puder. Se você sentir necessidade de se ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar aqui na frente, conforme você sentir necessidade, não saia daqui com nada pendente. Aquilo que você precisar, lançar aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que se você confessa, deixa, você alcança misericórdia. Conte para o Senhor aquilo que você tem feito que não foi legal. Senhor, eu fui por ali, não era para eu ter ido. Senhor, eu sei que eu tomei uma decisão conforme o meu próprio entendimento. Essa não era a intenção do Senhor. Se arrependa. O Senhor se agrada de arrependimento genuíno e verdadeiro. Abra sua boca e fala ao Senhor. Se o seu caso é se arrepender, fala: Senhor, eu estou aqui hoje. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui foi para me arrepender por coisas que eu fiz que não foram sábias, por coisas que eu fiz baseadas no meu próprio entendimento, no meu próprio umbigo, do jeito que eu queria, sem perguntar ao Senhor. Mas, Senhor, eu ouvi essa palavra, eu me arrependo diante da Tua presença. Eu quero que o louvor vai tocar um pequeno trecho de um louvor. Eu quero que você mesmo se derrame na presença do Senhor. Louve ao Senhor, coloque tudo diante dEle. E no final eu vou orar com vocês.
orar com essa mulher, Deus, que chegou aqui. Erga sua mão ao Senhor. Confia que foi o Senhor quem te trouxe nesse lugar. Oh, Espírito Santo, eu quero orar por essa mulher. Que essa palavra possa mesmo, Deus, arder no coração dela. Que ela possa sentir uma necessidade, um desejo de ler a Tua palavra. Deus, que ser temente ao Senhor, que ser uma mulher que teme ao Senhor, seja um modo de vida dessas mulheres, de nós que estamos aqui hoje. Oh Senhor, nos livra de toda imprudência. Não permita, Deus, que a gente seja como nécias, como loucas, como ignorantes. Nós nos arrependemos diante da Tua presença, Senhor. Se temos agido como imprudentes, se temos nos comportado de maneira que não agrada ao Senhor, se temos pecado contra o Senhor, Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na igreja, na própria obra ao Senhor, no ministério, nós nos arrependemos, clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que aquele que pede sabedoria, o Senhor dá. O Senhor dá abundantemente. Em nome de Jesus, aquele que fez um chamado para nós de sabedoria, de viver em sabedoria, é o mesmo que está aqui nessa noite. E eu declaro, derrama sabedoria sobre nós, que sejamos mulheres sábias. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Nós somos mulheres sábias que edificam a nossa casa. Nós somos mulheres sábias que edificam o nosso lar. Espírito Santo, essa mulher que nesse momento ainda não sabe o que fazer, que está com a mente ainda confusa, Espírito Santo, se revele a essa mulher, dê a ela entendimento do que ela deve fazer. Espírito Santo, mostre a ela o caminho. É Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida. É essa resposta que o Senhor tem para você nessa noite, que ainda não entendeu a mensagem, que ainda não entendeu a palavra, que está se perguntando: mas como eu vou fazer? Mas o que adianta ouvir isso? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E é Ele que nos conecta ao Pai. E essa conexão, o Pai, que nos leva a ser tementes, reverentes ao Senhor, obedientes ao Senhor. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Que ao entrarem dentro da casa de vocês haja um tempo novo. Haja um tempo novo. Fora toda imprudência, fora toda falta de sabedoria. Que vocês experimentem nesse ano o tempo de sabedoria. Vivam como sábias em nome de Jesus.